Olá, ouvintes do Café com Fé. Então, em mais um vídeo aqui, trazendo mais uma palavra de Deus, onde Deus assentou no meu coração. E hoje, para começar bem a nossa segunda-feira, a gente vai estar falando desse versículo que é bem importante a gente ressaltar. Essa palavra ela vai se encontrar em Mateus 5, versículo 16, onde ressalta: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. E essa palavra aqui vai falar sobre sermos a luz do mundo. Essa palavra ela é voltada para quem é cristão. Tem um coração cristão, coração do evangelho, coração voltado a Cristo, que deseja agradar ao Pai que estás no céu. E ao mesmo tempo ela confronta as atitudes do mundo, porque diferente de como o mundo reagiria, diante de muitas situações no dia a dia, a gente tem que mostrar a diferença, porque quando a gente diz que não vive mais eu em mim, mas morri para o mundo, vive Cristo em mim, então a gente tem que transparecer isso através das nossas atitudes diárias. As nossas atitudes sobre ser a luz do mundo, e aí sermos praticantes das bem-aventuranças que se encontra nesse capítulo, e eu vou trazer em outro vídeo. Mas aqui falando sobre ser a luz do mundo, significa que a gente não deve ser só e ter só atitudes de cristãs dentro do templo, dentro da igreja, mas Deus dentro do nosso lar, até mesmo na rua, no dia a dia com o próximo. Não deixar que as situações do dia a dia, onde normalmente poderia nos provocar ira, raiva, contenda, deixa ter o domínio sobre nós, porque se o nosso coração é de Cristo, a gente tem que manter aquela paz que ele traz e que excede todo o entendimento. E quando a gente deixa Jesus trabalhar, Jesus limpar o nosso coração e deixar essa paz entrar dentro do nosso coração, a gente consegue pedir para Deus sabedoria e discernimento para lidar sobre essas situações que o mundo às vezes vai tentar te conflitar para te tirar fora. Você não vai sair porque justamente seu coração, seu pensamento está em Cristo. Aquilo que Cristo ensinou sobre ser paciente, sobre ser manso, ter discernimento e sabedoria sobre situações. E assim como ele já teve aqui, foi um exemplo perfeito, e não que a gente vá ser um exemplo perfeito e que a gente não vá falhar, mas ele nos deixou um exemplo aqui perante a terra e deixou escrito na Bíblia. E quando a gente segue os mandamentos da Bíblia, a gente tem que justamente ser o cristão, o que carrega o evangelho de Cristo, e que às vezes as pessoas vão dizer assim: mas como em determinada situação não reagiu, não revidou, E a Bíblia até fala, num versículo aqui, que quando alguém te dá um tapa do lado direito, você vira a outra face. Esse vídeo aqui também nos ressalta e nos confronta de certa maneira, porque para muita gente é muito fácil ser cristã. Se formos praticantes do Evangelho, praticantes da Bíblia, não é uma tarefa fácil, porque quando Jesus diz na Bíblia também que a porta é estreita, então a porta não é para todos entrar. E para entrar tem que seguir os mandamentos dele, então ao mesmo tempo vem de confronto, e por isso que é muito mais fácil aceitar e muito mais confortável, não que isso seja confortável para o nosso espiritual, para o nosso coração aceitar as coisas que o mundo oferece. Então, se me deu um tapa na cara, eu dou outro. Se me confrontou, eu confronto de novo. Porque o meu eu de antigamente faria diferente. Então, a gente como cristão, a gente nem pode lembrar do nosso eu de antigamente, a gente tem que lembrar agora do nosso eu em Cristo. O vídeo aqui é mais para ressaltar brevemente que devemos permanecer em Mateus capítulo 5, versículo 16. E sermos a luz do mundo, Deus, da nossa casa, no nosso cotidiano, até mesmo dentro do templo, dentro da igreja, em comunhão com os outros irmãos. E que não deixamos nenhuma tribulação, nenhuma situação entrar no nosso coração ou dominar a nossa mente, perante aquilo que prometemos para Deus, que temos que deixar toda a paz, que excede o entendimento no nosso coração, e pedir discernimento e sabedoria para Ele, para que nos guie perante as situações onde o mundo ele vai tentar, com certeza, nos confundir, ele vai tentar nos confrontar, ele vai tentar nos deixar atribulado, porque diferente de Jesus, de Cristo, que quer que nos mantemos manso, em pacificação, nos mantemos em harmonia uns com os outros, o inimigo ele vem de conta. Então, tudo que não agrada a Deus nos afasta dele. Então, se estamos em Cristo, se somos a luz do mundo, e a luz do mundo significa estar em Cristo, que possamos permanecer afastados daquilo que não agrada a Ele. Então, se a desordem, se o conflito, se a confusão, se tudo que traz a imagem das trevas, a imagem de tribulação, traz para o lado do mundo e afasta
nós da luz nos afasta de Cristo, porque Cristo é luz e não é escuridão. Então, que possamos nos manter afastados de situações que nos levam para esse lado e nos possamos manter em Cristo, manter o nosso pensamento, o nosso coração voltado para Ele, tendo Ele como o único exemplo, né, que foi perfeito, buscando fazer o melhor para sermos cada vez mais semelhantes a Ele, pois temos que ser imagem e semelhança de Cristo. Então, para você que tem um coração que diz eu sirvo a Cristo, essa é a mensagem hoje do Café com Fé, que você possa lembrar que servir vem de confronto, vem de renúncias, né? Nos confronta com o nosso eu tem que morrer para Cristo, viver nele, no nosso coração, e que a gente possa lembrar que agradar a Ele é a nossa melhor opção, renunciar a coisas que não agradam a Ele é a nossa melhor opção, e que tudo vai valer a pena porque a gente tem um objetivo no final de tudo, né? Que é a nossa salvação, ir para o céu. Então vou deixar essa mensagem aqui hoje no Café com Fé.